E nós vamos conversar com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Bom dia, deputado. Bom dia, como vai você? Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. E o Jornal Brasil Atual também com transmissão pela TVT, deputado. E ontem nós tivemos aí diversas associações de integrantes do Ministério Público fazendo protestos em cidades do Brasil contra a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 5, que é de sua autoria, que sofreu modificações do relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Primeiro, deputado, eu queria que o senhor falasse a respeito da motivação para a proposição dessa PEC, que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público, e como o senhor vê essa resistência por parte de integrantes da corporação. Glauco, nós temos uma instituição, Ministério Público, no Brasil, que é uma instituição diferente do que acontece na América Latina. Aqui, ele é totalmente independente. Todo desenho constitucional fala em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. E aqui no Brasil nós temos uma quarta. Parece que nós tivemos aqui um problema de conexão com o deputado federal do PT de São Paulo, Paulo Teixeira. Vamos tentar aqui refazer o contato. Ele que está falando sobre... Agora sim. Deputado, o senhor me escuta? Escuto, você está me escutando, não? Sim, porque travou a conexão. Vou pedir para o senhor retornar para o início da resposta, porque eu acho que eu não acompanhei, também boa parte dos ouvintes, dos telespectadores também não, por favor. Tá. Eu estava falando, Glauco, que o sistema constitucional brasileiro é um sistema constitucional que tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas aqui a gente também erigiu uma quarta instituição, que é o Ministério Público, que não está vinculada a nenhum desses poderes, né? Para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo e para o Poder Judiciário, nós temos um sistema chamado de check and balances. O que é? Um sistema de pesos, freios e contrapesos, e um sistema de equilíbrios. O Ministério Público, nós erigimos um poder muito forte no Brasil e todo mundo se pergunta até hoje qual foi o sistema de equilíbrios que foi feito para o Ministério Público. Quem controla o Ministério Público? E o que a gente vê é que eles têm atribuições muito importantes, como a atribuição de combate à corrupção, controle, eles protegem o meio ambiente, protegem o consumidor, protegem a criança e o adolescente, mas durante essa fase de existência do Ministério Público, desde a Constituição, o que a gente vê é que faltam mecanismos de punir abusos, mecanismos de punir aqueles membros do Ministério Público que extrapolam as suas funções, que transbordam nas suas funções. E nenhuma instituição pode ser assim, sob pena desse que transborda as suas funções manchar a reputação da instituição. Por essa razão, que em 2004 foi criado o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, juntamente com o CNJ. E em 17 anos, o que se viu? O CNMP se transformou no que um editorial do jornal Estado de São Paulo desse final de semana disse, numa instituição corporativa sindical. O que eles fizeram foi aumentar privilégios de férias dobradas, privilégios de ter salários extra-teto, privilégios de receber salários vultosos num país muito desigual. O que nós precisamos ver é o seguinte: quem pune os membros faltosos do Ministério Público? Quando faz uma destruição de reputação. Muitos membros do Ministério Público, antes mesmo de investigar, eles acabam colocando com a autoridade de Ministério Público, acusando, sem que tenha qualquer tipo de processo, defesa e julgamento, eles acabam acusando uma pessoa e destruindo a reputação das pessoas.
Por isso nós precisamos ter um mecanismo mais efetivo de punição, né? Mais efetivo de punição daquele que transborda, daquele que comete ilegalidades. Veja, eu fiz um debate ontem com o representante de uma das associações do Ministério Público. E eu falei o seguinte: o mesmo jeito que vocês combateram a corrupção no Paraná, na Lava Jato, foi errado. Por quê? Porque o mundo inteiro combate a corrupção de maneira cirúrgica. Tira o gestor da empresa, pune o gestor, mantém a empresa, garante que a empresa adote regras de integridade, de transparência, que restitua os danos que ela promoveu, e a empresa continua. Aqui não. Destruíram as empresas. Ele disse, mas você sabia que as empresas brasileiras tinham práticas de corrupção desde a ditadura. Olha, a Volkswagen tinha prática ela aderiu ao nazismo. Aqui no Brasil, ditadura militar. Não foi por isso que se destruiu a Volkswagen. Quando você vê uma prática incorreta numa empresa, você tem poderes para tirar aquele gestor, trocá-lo e a empresa continuar. E no Brasil, nós jogamos no lixo, por conta da irresponsabilidade de alguns desses promotores e procuradores, jogamos no lixo a indústria da construção civil pesada no Brasil. E se tivéssemos tido um CNMP que tivesse advertido, que tivesse punido promotores, eles não teriam chegado tão longe e nós não teríamos perdido a nossa indústria de construção civil pesada no Brasil. Por essa razão, nós precisamos fazer mudanças. E a mudança que eu fiz foi muito singela, mudando um membro que vai pertencer ao Ministério Público, ele é modificado no Conselho Nacional do Ministério Público e agora, pela mão do relator, ele será o corregedor, para que a corregedoria tenha mais autoridade e não seja um lugar de abafar e nem de passar pano naqueles que erram. Justamente em relação às alterações que foram feitas pelo relator, muitas pessoas criticam essas alterações. Na sua análise, houve ali um desvirtuamento do propósito original da PEC 05 ou isso não foi, na verdade, não foi alcançado com essas alterações que foram feitas, deputado? Então, em relação às alterações que foram feitas pelo corregedor, Glauco, pelo relator, eu também tenho divergências em relação a ela. Tanto que, assim que ele as fez, nós fizemos uma reunião com os presidentes das duas associações do Ministério Público. A do Ministério Público Federal chama ANPR e do Ministério Público Estadual chama-se CONAMP. E aí nós perguntamos a eles o que é sensível nessa PEC, que é inadmissível para vocês. E eles apontaram 4 pontos que foram introduzidos pelo relator. Um ponto que permite que o CNMP revogue medidas que são tomadas pelos procuradores e promotores. A segunda proposta que ele colocou de alteração no Conselho Superior dos Ministérios Públicos. A terceira proposta que ele colocou na questão de obrigar com que eles tenham um código de ética e que esse código de ética seja aprovado pelo Congresso Nacional, e o quarto sobre prescrição. Sobre o Código de Ética, Glauco, eu quero mostrar para você o quanto grave é esse problema. Eles estão discutindo um Código de Ética há 5 anos. Há 5 anos. Como é que uma instituição desse tamanho, com tantos poderes, não tem um Código de Ética? Não é? Mas isso é um fato. E estamos chegando a acordos. Me parece que teremos esses 4 acordos para modificar o tema da prescrição, não retirar do texto, exigir que eles aprovem em 120 dias o Código de Ética. Caso não seja aprovado, o Congresso vai aprovar, retirar essa mudança na composição, na forma de eleição do Conselho Nacional, dos Conselhos Superiores do Ministério Público, e retirar essa previsão que está sendo lida por eles como uma perda de autonomia e uma invasão das competências do Ministério Público. Fora disso, eu acho que tem que manter a mudança na composição do CNMP.
Agora, não seria interessante também, deputado, pensar em medidas que incluíssem, por exemplo, a participação da sociedade civil nesse controle externo? Por exemplo, em diversas defensorias públicas em estados nós temos uma ouvidoria, né, que apesar de não ter um poder punitivo, ela faz um acompanhamento, trabalho de fiscalização e tem sido muito frutífero aí, em algumas experiências. Não seria o caso também de se pensar em alguma forma de incluir a sociedade civil nisso? Eu quero te agradecer por essa pergunta, Galco, porque ela é muito inteligente e acho que sim. Eu acho que isso tem que ficar para um outro momento em que a gente repense o controle externo do Ministério Público e do CNJ. É o que eu disse, eu fiz uma mudança muito modesta. O contexto hoje não é um contexto de grandes debates democráticos. Então eu falei, vou fazer uma mudança modesta, mas num outro ambiente. Se nós tivermos um outro ambiente de discussão, nós temos que discutir o controle externo da atividade, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário. Hoje tem uma coisa muito tímida, né? Tem 2 advogados que representam a OAB e a advocacia no CNMP, tem 2 cidadãos do povo que representarão a sociedade no CNMP por essa proposta, mas é muito tímido. Você mesmo traz uma lembrança de uma instituição que, ao meu ver, é aquela instituição que mais está perto do povo, uma das instituições jurídicas do Estado que mais perto do povo está, que é a Defensoria. Então nós temos que pensar num outro momento, uma forma de controle mais efetiva. E nós também temos aqui essa questão da participação da sociedade civil. Você citou também o exemplo do CNJ, né? Não se criaria uma disparidade entre as funções que seriam atribuídas ao CNMP e também ao CNJ, deputado, com esse caso a PEC 05 seja aprovada? Olha, na verdade, nós estamos enfrentando esse tema do Ministério Público. Temos que enfrentar igualmente o tema do Judiciário. Né? O fato de nós enfrentarmos o tema do Ministério Público agora não impede de que façamos o mesmo com o Judiciário depois. Eles agora estão trazendo esse tema. Poxa, por que vocês também não fizeram junto o tema do Judiciário? Foi uma questão de oportunidade, mas que nós temos que fazê-lo logo a seguir. E hoje, quais as chances de aprovação da PEC 05? A gente vê uma mobilização muito grande do Ministério Público, também de parte da mídia tradicional, que em geral se alinha, né, com as pautas dos representantes do Ministério Público. Quais são as chances reais de aprovação hoje, na sua avaliação, deputado? Olha, eu vejo que com esses entendimentos que nós fizemos aqui, até me pareceu que, a partir desses entendimentos, há uma concordância do Ministério Público. E por essa razão eu creio na aprovação dessa PEC. Certo, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.